Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas nesse dia. Esse é o nosso desejo. Nós estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus, uma fonte inesgotável. Tem tudo de bom que nós precisamos. O problema hoje que a gente percebe da humanidade é que tem que se afastado da palavra. A palavra é a verdade. Eu sempre pergunto e quero só fazer isso para você. Onde está a verdade? Na igreja A, na B ou na C? Não, em nenhuma. A verdade está na palavra. Nós precisamos buscar na palavra e viver o que a palavra nos ensina. Pronto. Aqui é a fonte inesgotável de sabedoria e de revelação de Deus para nós. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto. Vamos continuar. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Nós precisamos pensar nisso. Onde Deus está? Deus perdeu o controle ou Ele continua no comando e controle mesmo em meio às tragédias? Quem é o culpado quando as tragédias acontecem? É Deus ou é o diabo? Nós já começamos a perceber que o diabo é o agente que traz e que trouxe o grande sofrimento, as tragédias, desde o início lá com o Éden, quando enganou lá no Éden, quando enganou a Eva e a Adão também. E quando hoje nós somos enganados pelas nossas escolhas, nós somos seres livres que escolhemos fazer o certo ou o errado. E porque existem muitos seres humanos usados também pelo diabo, muitas vezes, assim como nós vimos na vida de Jó, os sabeus e os cananeus vieram e agiram contra as propriedades de Jó. Ou seja, essa é uma realidade. Então quem é o culpado nunca será Deus. E nós vamos aprender mais sobre isso, sobre um dos maiores personagens, eu diria que é o maior personagem da Bíblia, que nós vamos aprender de forma real na palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra nesse instante. Ilumina-nos, nós te oramos por Jesus. Amém. Vamos começar aqui, Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, um texto fantástico. Nós vamos conhecer um dos maiores personagens da história mundial. E quem disse isso, ele tem autoridade para dizer isso. Foi o próprio Jesus. Olha só, capítulo 11 e o verso 11, olha o que Jesus disse sobre essa pessoa. Jesus disse assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha só, Deus está dizendo, o próprio Jesus, que dentre os nascidos de mulher, nunca apareceu alguém maior do que João Batista. Aqui está, então João Batista é um homem diferenciado, cheio do Espírito Santo, fez uma obra espetacular, e o próprio Jesus está dizendo que dentre os nascidos de mulher nunca existiu um homem como João Batista. Agora, quem era João Batista? Vamos pensar um pouquinho aqui. João Batista era parente de Jesus, possivelmente primo de Jesus. Olha só, João Batista foi quem batizou Jesus. João Batista disse: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava vindo, João apontou para a multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, em um certo momento, estava assim com os discípulos dele, e quando Jesus estava vindo, Jesus disse: é ele é o Messias. E os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João. Olha só, e aí João o tempo todo, quando perguntaram a João se ele era o Messias, ele disse: não, eu não sou o Messias, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália do Messias. E aí João, num certo momento, quando Jesus já estava pregando e as pessoas estavam indo a Jesus, sabe o que João disse? E aí os discípulos de João vieram: olha, as pessoas estão indo a ele e não estão vindo mais a nós. Aí João disse: importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João era um homem que era, espetacular, cheio do Espírito Santo, diferente. Um homem para o seu tempo, para pregar a mensagem do céu. Mas esse João era humano, você não esqueça disso, e eu também não devo esquecer. No capítulo 11,
a partir do verso 2, nós vamos perceber que esse João era humano. E como humano, nós agimos muitas vezes como humano. Olha só, diz assim, ó. Quando João Batista ouviu no cárcere, estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Uau! João agora começa a ter dúvida. João estava preso e agora João começa a duvidar de Jesus. Ele era humano, assim como nós o somos. Veja só. E Jesus respondendo aos discípulos, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Agora o verso 6 e o mais importante. E bem-aventurado ou felizes é aquele que não achar em mim motivo de tropeço ou motivo de dúvida. Sabe, Jesus mandou um recado direto para João e também para nós hoje. Feliz ou bem-aventurado, feliz aqueles que não acham em Jesus motivo de tropeço ou de dúvida. Sabe, Jesus não tem nenhum motivo para que eu e você fiquemos duvidando dele. João aqui agora começou a duvidar. Agora pense aqui comigo para a gente poder raciocinar. João era parente de Jesus, batizou Jesus, anunciou que Jesus era o Salvador, era o Messias, deu os primeiros discípulos, disse que ele deveria crescer e João diminuir. Ou seja, mas aí João, por falar a verdade, João foi preso. João estava preso, estava no cárcere porque falou a verdade, porque foi homem íntegro. Sabe, o texto vai dizer que João estava lá e João passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, quem sabe 6 meses preso. O que ele esperava? Ele esperava que Jesus fosse visitá-lo na prisão. E Jesus não foi. Ou seja, ele esperava, por esse poder todo que Jesus era e o que ele representava na vida de Jesus, que Jesus fosse libertá-lo. Essa era a expectativa de João. Seria essa também a minha expectativa e a sua. E João, como humano, esperou que Jesus fosse lá. E Jesus nem lá foi para, quem sabe, dar um abraço, não foi visitá-lo. João se sentiu abandonado, rejeitado. E aí João começou a duvidar e mandou o recado pelos discípulos, perguntar se era Jesus. Sabe, aqui está. Aí agora, queridos, veja o que aconteceu. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essa tragédia tão grande na vida de João? No capítulo 14 agora, capítulo 14, do verso 1 até o 12, diz assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o servia: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele se opera forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João Batista lhe dizia: não te é lícito, não te é correto possuí-la, porque ele tomou a esposa do seu irmão. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício do seu aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que, o verso 7, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça de João num prato, a jovem que a levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Queridos, aqui está. Nós precisamos entender. Deus permitiu que esse homem sofresse essa morte tão cruel. Onde Deus estava? No comando e controle. O Senhor é o Senhor de tudo. Sabe, por que Deus permitiu que João morresse? João começou a duvidar de Jesus. Será que se João ficasse vivo, eu estou perguntando, será que João não ia começar a se tornar um rival de Jesus?
ia começar a ter inveja de Jesus e ia cometer pecado e podia perder a salvação? É possível. Por que Deus permitiu? Quando Deus permite a morte, Deus sempre tem algo maior. Quando alguém passa por uma tragédia e perde a sua vida, não considere que Deus é culpado. A morte é um resultado do pecado. Mas quando Deus permite que algum dos seus filhos morra, é porque Deus tem algo muito maior e melhor. Tem a eternidade. Veja aqui em Apocalipse agora para você poder acompanhar comigo. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, verso 13. Vai dizer assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados ou felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Segundo o texto bíblico aqui, felizes é aqueles que morrem no Senhor. Sabe, morrer em Cristo é descansar da fadiga desse mundo, dos desafios, dos problemas, até da nossa natureza pecaminosa. Descansar no Senhor é ter a garantia da eternidade. E o que importa para Deus é a eternidade, porque esse mundo, ele é muito mau, é cruel, ele é um reino do diabo. Então aqueles que morrem no Senhor já estão descansando, esperando a eternidade. Foi o caso de João. Então nós precisamos compreender isso. Aí no livro de João, Jesus vai dizer um texto fantástico, e eu quero só ler com você João, eu até poderia recitar, capítulo 11 agora, verso 25, olha o que Jesus diz nesse texto aqui, capítulo 11, verso 25, Jesus vai dizer assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim. A morte simplesmente é o começo da eternidade para aqueles que aceitam a Jesus. Quando um filho de Deus que tem Jesus no coração, ele morre, ele vai estar descansando da fadiga desse mundo, esperando a volta de Jesus, que é o que é mais espetacular. Então não se desespere quando alguma tragédia acontece com você, com a sua família, com alguém. Se essa pessoa morreu em Cristo, a garantia da eternidade é certa por meio do sacrifício de Jesus. Então que possamos confiar nisso e vamos orar, entregar a nossa vida a Jesus nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, que essa palavra enche a nossa vida e a nossa esperança em meio aos problemas desse mundo, que possamos nos entregar a ti. Nós oramos por Jesus. Amém.